Venho à tribuna para falar mais uma vez de uma questão que tem me preocupado bastante na cidade. E talvez uma das pautas do nosso mandato aqui durante os 4 anos tenha sido questões de infraestrutura urbana. Dentre elas, a questão da mobilidade urbana. Já no primeiro ano de mandato, nós fizemos uma comissão de assuntos relevantes, temporária, nessa casa, para discutir a problemática do trânsito no nosso município. Ouvimos a população em reuniões públicas, coletamos informações, sugestões, produzimos um relatório final, sugerindo medidas ao Poder Executivo, medidas de baixo custo, que a Prefeitura poderia tomar, que melhoraria sobremaneira o fluxo do trânsito nas nossas ruas e avenidas. A Prefeitura, num primeiro momento, se manifestou positivamente em face ao trabalho. Diversas vezes o próprio prefeito elogiou aquilo que havia sido produzido por essa Casa de Leis, mas infelizmente poucas daquelas sugestões que contidas naquele relatório, foram adotadas pela Prefeitura, o que nos causa bastante estranheza, porque são medidas práticas, baratas, inversão das mãos de algumas vias, que fazem com que o trânsito circule, que tenha uma maior fluidez no tráfego. E, recentemente, nós fomos surpreendidos, por assim dizer, com o início das obras de adequação viária na entrada da cidade. Nós não somos contra realizações de obras no município, muito menos obras que visem a melhorar a qualidade de vida da população, nesse ponto específico referente à mobilidade urbana. Nós não somos contrários a isso, de forma nenhuma. Mas aqui fica o nosso anseio e talvez a nossa crítica, assim como Paulo agora mais uma vez pediu a realização de audiência pública. Por mais que essa questão da realização dessa obra na entrada da cidade não tivesse uma obrigatoriedade da Prefeitura em realizar uma audiência pública para discutir isso, seria bastante interessante se tivesse feito, para dar publicidade a toda a população, para que a nossa coletividade pudesse opinar, pudesse saber o que está acontecendo e realmente não ser pega de surpresa e poder sugerir. Para quem vive o problema no dia a dia, sabe muito mais do que aqueles que ficam eventualmente dentro de uma secretaria, como resolver determinado problema. Então, eu tenho sido procurado por diversos moradores, acredito que os nobres vereadores também. Eles nos perguntam, como é que vai ficar a entrada da cidade? É a primeira coisa, né? E muitas vezes a gente fala, a gente não sabe, né? A Prefeitura oficialmente, acho que no último mês só que mandou um croquis pra gente, né, Paulinho? Antes não tinham mandado absolutamente nada pra gente, explicando o que ia acontecer, o que ia deixar de acontecer na entrada da cidade. Então as pessoas querem saber o que vai acontecer, para que lado que vai. E aí algumas reclamações começam a surgir. E aí, obviamente, a obra não está terminada. Então eu não posso vir aqui e simplesmente sair fazendo críticas ao Poder Executivo sem que a obra esteja terminada. Não, até para ter uma solidez na opinião, é necessário que nós aguardemos o término da obra para poder emitir um parecer e até reivindicar algumas alterações. Mas algumas coisas me parecem que são muito claras e que, aproveitando ainda que a obra não foi concluída, existe uma possibilidade de fazer alguns pequenos ajustes. E aí eu só quero falar de um deles por enquanto. Exatamente na entrada da cidade, na alça, quando se vem da Fernão Dias e entra na avenida. Aqui vocês estão vendo, né? Essa faixa zebrada que foi pintada aqui em branco com esses tachões colocados no asfalto, eles não existiam no passado. Então quem vinha pela alça da Fernão Dias entrava e ele já tinha uma espécie de faixa de aceleração para entrar de acordo com o tráfego da via. Então não existia um entroncamento de trânsito ali, simplesmente a pessoa entrava, olhava à esquerda e mantinha a velocidade e ingressava na avenida. Essa alteração que foi feita nesse momento, ela cria, volta a foto anterior, por favor, ela joga o carro que está chegando na cidade, ela impede que ele mantenha o seu curso natural e entre já com uma aceleração mínima para que dê fluidez ao tráfego, e ela joga o carro quase que num cruzamento 45 graus com aqueles que estão vindo pela avenida. Isso ele pode gerar acidente,
até porque não existe um semáforo ali e tudo mais. E uma outra questão, em horário de pico, não duvidem, num curto espaço de tempo, ele poderá ter uma fila muito grande de carros nessa alça. E essa fila pode gerar um transtorno na rodovia. Aliás, esse era um dos questionamentos da NTT e da própria Arteris, quando o shopping, que apresentou um projeto para aprovação no município, colocou a entrada do shopping um pouquinho antes aí dessa saída. E aí dos maiores questionamentos da NTT, que é a Agência Nacional de Transporte e Trânsito, né, Transportes Terrestres, ela disse, olha, tem uma entrada do shopping aí, pode causar um tráfego na rodovia, porque é um efeito dominó. Então, considerando o grande fluxo de automóveis que vem na Avenida Flávio Pires de Camargo, entra na Carvalho Pinto, né, que ela muda de nome, a gente sabe do movimento que tem aí no horário de pico, isso pode gerar um efeito dominó que pode chegar até a rodovia. Então não é saudável de nenhuma forma. Dando seguimento, logo na saída, quem vem nessa alça, assim que sai, já tem um ponto de ônibus que não existia ali. O ponto de ônibus era mais para frente. E ele foi recuado, ele foi trazido quase no entroncamento de quem chega da rodovia. Então, Daniel, até para acrescentar o debate, eu talvez por questão de segurança, exatamente aquela faixa, hoje talvez ela esteja ali, Nobre Vereador Estações, exatamente porque os veículos que entram já tem que entrar e ter uma atenção, porque logo já vai ter um semáforo. Porque se não tem aquela faixa, o pessoal, como você falou, o pessoal vem entrando já direto e tem o semáforo ali. E o ponto de ônibus também. Então, nobre vereador, eu agradeço a contribuição, mas até a posição do semáforo que a gente está vendo ali, ele é totalmente inadequado para aquilo que se requer. Porque se for colocar um semáforo, que eu não aconselho colocar um semáforo ali, mas se tiver que colocar um semáforo, vai ser no término da alça de quem vem da rodovia para entrar na avenida. Só assim. E eu acho que não é caso de colocar o semáforo ali, porque aí sim pode replicar na rodovia o tráfego. Então, aquele ponto de ônibus no local que foi colocado, que é justamente na saída dos carros com o ônibus vindo para cá, ele não atende os princípios básicos de segurança do trânsito. Então eu volto a dizer, eu não sei como vai ficar a obra no final. Eu posso estar me antecipando à crítica aqui, e pode ser que fique muito bom. Mas, se continuar com essas pequenas coisas, da forma como estão, esses pequenos erros, não vai ficar bom, não vai ficar seguro. Então, eu estou trazendo esse assunto hoje, porque eu tenho sido procurado muito pela população, acredito que os nobres pares também, e ainda há tempo, aproveitar que ainda está em obras, para rever essa questão da colocação deste ponto de ônibus aonde está, e a própria questão do ângulo em que a faixa a alça de acesso à avenida, ela está colocada. Então os carros estão sendo jogados a 45 graus para dentro da avenida, quando eles deveriam simplesmente ter uma entrada paralela, né? Já com os carros numa aceleração mínima, para não causar nem entroncamento do trânsito para quem vem do Caetetuba e nem para quem vem da rodovia. Então fica a minha preocupação. Gostaria muito que a prefeitura ela desse ouvidos a essa casa, pelo menos que desse uma resposta técnica, falando assim, Daniel, você está errado no que você está falando. O que você está falando é bobagem. Tecnicamente não existe essa sua crítica. Mas pelo menos venha e diga aos vereadores o que está sendo feito, como que vai terminar esse projeto, para que nós possamos passar para a população. As pessoas têm nos questionado. Eu não tenho problema nenhum em dar o braço a torcer, dizer que eu estou errado e que o que eu falei realmente não se sustenta. Então, mas que a prefeitura venha e que esclareça.